O silêncio incomoda, bem sabemos. Mas tantas vezes faz-se necessário. E um dos segredos de uma vida plena é o silêncio. O silêncio da tua mente, a calmaria das tuas emoções, a harmonia de um corpo físico. E compreenderes que as tuas emoções estão aqui para serem compreendidas, expressas, mas superadamente vividas. Elas não te deveriam controlar como te controlam. E um dia, no processo evolutivo do humano, isso poderá acontecer. Tu podes controlar uma emoção. Tu podes controlar muitos pensamentos. Tu podes controlar toda a parte instintiva e animalesca que ainda possuis. E é aqui que o ser humano ainda é pequeno, imaturo, e ainda precisa de crescer, compreender-se, para se poder transformar. Afirmamos muitas vezes e continuamos a afirmar que no estado evolutivo em que a humanidade se encontra, não dá para controlar uma emoção. Vinda de onde ela vier, seja por um processo do descarregar da energia do teu cérebro, da tua mente, seja do teu interior. Uma emoção ainda não se pode controlar. A diferença está na intensidade da emoção, enquanto que a emoção humana, que é alimentada pelo cérebro, pelos pensamentos, pelos circuitos que tu possuis, pela tua história, pelos teus filtros, quando surge, ela vem devagarinho, mas vai ganhando força e intensidade e nada podes perante isso. Aqueles estados que emergem de dentro de ti e produzem depois, no final, uma emoção, também não a controlas, porque também vem carregada de uma energia, de uma força. E não é simplesmente controlar a emoção humana e deixar fluir os estados mais elevados que tu consegues já transmitir. Trata-se de encontrar o equilíbrio, trata-se de encontrar a ordem, trata-se de encontrar o propósito de cada emoção. Porque nada na obra de meu Pai é deixado ao acaso. Nada. E enquanto não tens uma disciplina mental, enquanto não tens o mínimo de consciência de como é que é o projeto humano, do que é que tu estás sujeito todos os dias, não há como teres consciência das tuas emoções a cada momento. E é disto que se trata, teres consciência do teu corpo emocional, que não deveria de ser mais forte que tu e é hoje. O teu corpo emocional devia de ser como ao fundo de um oceano, calmo, pacífico, sem correntes, sem marés, sem ventos a interferir, sem nada. O teu corpo emocional devia de ser o teu maior aliado, mas ainda não é. Primeiro porque és ignorante e não tens conhecimentos sobre esta matéria.
Segundo, porque é inato ao ser humano. Terceiro, porque não há estudos suficientes para compreender as emoções. Quarto, porque não há educação emocional. Quinto, porque a humanidade ainda está no modo automático, sempre a reproduzir padrões, crenças, filtros, história. Ainda não está com autonomia suficiente para poder entender a complexidade do ser humano. E a lista podia ser infindável, mas vamos explorar alguns pontos para que possas entender um pouco melhor. A educação nas emoções faz-se necessária. E educar uma emoção é o mesmo que educar, que te reeducares no comer, no lavar, no vestir, requer consciência e persistência. Quando consegues compreender as emoções todas que circundam dentro de ti, quando consegues pelo menos identificar 50% delas, tu tens uma viragem na tua vida. E esta é a resposta a tantas questões que ainda estão por responder. A nível de informação, vocês possuem tudo para serem felizes. Possuem todas as informações para expressar a perfeição que carregam. Possuem todas as informações para transformar uma energia, um estado. Mas, na verdade, poucos conseguem. E não tem a ver só com o sistema humano. Tem a ver com a pouca informação, a pouca compreensão do vosso corpo emocional, a importância e o poder que eles exercem sobre ti. Educares uma emoção, para além de aceitares que as tens, de as identificares, de as reconheceres sem as qualificares como boas ou más, será sem sombra de dúvidas o primeiro passo, não qualificá-la se é uma emoção boa ou má, porque não há nada mau na criação. Há pouco entendimento sobre elas. E quando uma emoção, uma energia como a raiva te domina, tu podes saber fazer bom uso dela, se a entenderes, se encontrares-te a ti mesmo, a ti mesma nesse momento. A raiva é uma energia extremamente poderosa para pôr em ação, para recolocar a divina ordem, onde quer que seja, mas sem violência, sem humilhar outros, sem te ignorares. Porque a raiva mal direcionada destrói, mas bem direcionada, bem compreendida, para um projeto, para um propósito, para uma missão, a ordem é estabelecida e é para isso que a emoção da raiva serve, para colocar ordem. Meus irmãos e meus amigos, não é para gritarem, não é para se agredirem, não é para se baterem. É para colocar ordem. Quando a euforia surge, muitas vezes também não faz o seu caminho certo, porque é logo julgada e criticada à volta. O estado de euforia do humano que provoca um descarregar completo na vossa rede neural, em todo o vosso corpo, dá intensidade.
Não é ordem como era a raiva, dá intensidade à tua energia. Mas quando tu te tocas na emoção do nojo, da repugnância, que o humano também ainda não compreende, não é para te afastares do outro ou correres para limpares alguma coisa. Não. A emoção, o nojo, tem um propósito muito claro, que se calhar nunca de vocês pensou sobre ele. Porque é que o nojo surge no humano? Nos princípios do tempo, obviamente, teve a sua belíssima função de encontrar uma ordem também, uma limpeza. Mas esta limpeza física a que vocês se referem humanamente constantemente, o nojo tem a função maior da transmutação, da qualidade da tua energia. E se sentes nojo constantemente das coisas, das pessoas, dos locais, é porque há algo que ainda tens que fazer que não fazes. Que é de entrar em tudo isso que te incomoda e teres a ação compassiva certa. Não é repelires, não. É atraires para dentro de ti, com o amor do Criador vivo em ti, para tudo ser transformado. Essa é a missão do nojo nos dias de hoje, para vocês humanos. Porque o mínimo já está feito. Em algumas culturas ainda não, mas virá o tempo em que assim será. Vamos à emoção da paixão. A paixão é ótima quando ela surge. E sabes porquê? Porque ela recalibra energeticamente cada célula do teu corpo. É das emoções mais poderosas que o ser humano tem também. Aliás, todas as emoções são poderosas e têm um propósito. E é óbvio que não irei falar todas elas. Só mesmo algumas, para que tu te respeites, para que tu honres o teu corpo emocional, para que cuides dele como uma bela semente que irá dar os seus doces frutos no futuro. A emoção da paixão serve para unificar energias. E a paixão podia dar as mãos ao nojo, claramente, no nosso prisma, na visão que te queremos entregar hoje. Portanto, quando um rasgo de paixão surge em ti, vê só a unicidade que tu podes claramente trabalhar à tua volta. Há pessoas que se afirmam pessoas de paixões. São aquelas que mais trabalham a unicidade, unem famílias, unem empresas, unem sociedades, unem ideais. Poderosa força da unicidade, que mais está esquecida no projeto humano, mas é a cola para quase tudo.
Hoje não te vou falar do amor, da alegria. Já te foi entregue esse ensinamento tantas vezes. Eu quero que compreendas que as emoções que tu tens são a tua melhor ferramenta para fazer escolhas humanas, para dares e servires uma comunidade, para transformares uma consciência ou uma energia, para tocares corações. É a emoção que faz isso. Por isso cuida das tuas. Mas mesmo as negativas, busca dentro de ti o propósito delas, na tua vida. Como é que elas te podem servir amorosamente? E quando tu ganhas uma visão poderosa como esta sobre as emoções, principalmente as mais difíceis, tu evoluíste, tu despertaste e tu contribuis para uma leveza neste planeta, neste projeto, nesta frequência. Aí estarás a dar e a servir à humanidade, aos teus irmãos, não irmãos de sangue, mas iguais de luz, de espírito, de origem, de projetos. O teu corpo emocional é tão poderoso, que acaba por ter as duas fontes de alimento. A fonte de alimento que está dentro de ti, pelas percepções, pelas sensações, que a tua centelha, que a tua nascente fazem fluir para a humanidade. E também tens a fonte de alimento da história do humano, do ponto em que ele se encontra, das forças arquetípicas que aqui vivem, dos conceitos, dos significados, das ações que ele todos os dias toma. E a diferença das emoções é a sua fonte de alimento. Tudo o que provém da tua nascente, da tua origem, vai contribuir para unir, para fazer e despertar, para evoluir, para acolher, para cuidar, para dar, para servir, para amar. Tudo o que vem do projeto humano tem sempre uma dupla função. E essa és tu que escolhes, porque ainda é o projeto de livre escolha. O que é que tu, humano, escolhes fazer com o que sentes, com o que expressas, pelo teu corpo emocional? E aí, a célebre frase, cada um segundo as suas obras, faz-se justo. E o que crias em Gaia fica. O que crias por Gaia, pelo projeto da humanidade, em Gaia fica. Mas o que cooperas pela tua origem, pelo teu sagrado, à fonte regressa. Questões sobre o corpo emocional que queiram deixar, ou que queiram ver esclarecidas, porque há tanto que possa ser dito. Então, o corpo emocional está ainda muito influenciado sob a influência da rede humana, não é? Das redes. E ainda é possível ser como os nossos irmãos arturianos, os jovens, pelo menos, vivermos aqui com consciência acima dos 50% das emoções que emergem em nós, estarmos conscientes, pelo menos 50% dessas emoções.
Vou-vos dizer que os vossos irmãos da frequência a seguir, certo? Sim. Eles não têm um corpo emocional como tu o conheces. Ok. Primeiro ponto. Segundo ponto, claramente é possível, na humanidade, tu viveres nessa superação. E aí tu poderás viver na verdadeira paz, na verdadeira harmonia. Não terás picos, mas estás num júbilo constante. E essa é que é a grande diferença. Porque aí é as sensações, as percepções que a tua nascente, que a tua origem, que a tua centelha te permite experienciar. Que tu deixas por onde passas. Não terás picos de euforia, claro que não. Não terás os picos que os humanos vivem, de muita alegria, de muita tristeza, de algum alívio, de muito pesar. É sempre a dualidade presente. Tudo o que o humano expressa e experiencia é dual. Tudo o que vem da tua nascente, da tua origem, é perfeito e fica acima do dual. E é isto que o humano não consegue entender e depois criam ilusões e cobram-se. Há alguns elementos nesta sala que se cobram por ainda sentirem raiva, ciúmes, inveja, discórdia dentro deles. Mas não compreendem que é para se superarem, que é para se entenderem, que é para se amarem e dar a direção certa consoante cada situação, cada caso, na escolha consciente de como produzir, porque nada se perde, mas tudo poderá ter um novo destino, um novo rumo, uma nova vida. E antes que o barulho nos interrompa, alguém mais quer fazer alguma questão? No corpo emocional não há tesouras a funcionar, meu querido. Percebes? No corpo emocional não há como cortares. Não há como te desligares. Aí tu estás a negar as forças que faz parte do fluxo da vida. Não, que é para ser vivido, para ser expresso, compreendido e ganhar o rumo certo. E é isto que é preciso entender. Pensamentos sim, podes cortar. Podes não alimentar. Fazer a escolha, porque já passaram. Porque é que os vais buscar. Mas as emoções não. As emoções ficam em ti. Permanecem em ti. E são tantas vezes disparadas em direção ao outro. Mas o outro é sempre um reflexo de ti. E é isto que o humano não entende. Que há trilhões e trilhões de espelhos entre vocês. Então, os arquétipos, por exemplo, os arquétipos que nos foram entregues na questão do corpo emocional não funcionam, não é? E não funcionam porque não têm que funcionar. As emoções, e a gente está neste projeto mesmo. Há algo que vocês ainda não entenderam sobre os arquétipos. E eu vou ser muito claro hoje. Mas não vos quero identificar. Sim. Uma força arquetípica é sempre perfeita. Não é dual. O problema está na interpretação que o humano faz sobre essas forças. Pela pobreza ainda do corpo emocional e mental. Eu tinha dito que íamos ter barulho e que era melhor não estender as perguntas. Não há arquétipos nas emoções. É uma ilusão que o humano tem em buscar forças que não entende. Tudo é energia e as emoções alimentam a energia, amplificam-na, reduzem-na. Compreendes? Um arquétipo é uma energia, logo nunca pode atuar no corpo emocional. É a redução da interpretação,
a pouca compreensão ainda do humano, da perfeição que a Gaia já oferece também. É algo que vocês não entendem ainda. Entendem que o nosso Pai, nosso Criador, nossa criação é perfeita, mas não entendem que a Gaia é um conjunto arquetípico perfeito para todo o humano. Que é a imaturidade do humano que não sabe fazer bom uso. É como aquela bela figueira. Tu só consegues comer os frutos que estão mais próximos, mas não aqueles que estão longínquos ou esquecidos ou escondidos. E é assim que se passa em Gaia. O humano não sabe usufruir da grandeza, do poder e da riqueza que aqui se encontra. Que Gaia oferece todos os dias a perfeição. Porque ele é ainda imperfeito nos seus conceitos, nas suas interpretações, porque a consciência está limitada. E em todos os discursos que fazemos aqui, seja um, seja mestre, seja Krayan, seja quem for, seja eu, Steffler, que há tanto tempo não me adentrava neste espaço, todas as mensagens, todas vão bater sempre ao conceito da consciência. A última informação que vos demos é que o vosso corpo estava dentro da consciência. Quando entenderem que Gaia, nada mais, nada menos, é como uma enorme consciência carregada de redes e redes e sub-redes, na dualidade do projeto, são mal interpretadas pelo humano. E quando dizemos que Gaia é constituída por ti e que ela se dilui em ti todos os dias, também sabemos. E quando dizemos para despertares a tua consciência e veres vida em todas as redes no teu tubo de alma, entende que tudo é perfeito. A mente humana é que é pequena, as emoções é que são empobrecidas e mal direcionadas. A moral está esquecida. O mais forte não toma conta do mais fraco. E o mais forte não ensina o mais fraco pelo orgulho, porque o ego humano ganhou vida, ganhou forma, ganhou força. E como não é autossustentado, tem que ser alimentado pelos humanos. E esta é a diferença. É que a perfeição tem circuitos próprios e o imperfeito não tem. E os arquétipos são sempre forças perfeitas e o humano ainda é imperfeito, e isto tem que ser entendido. Mais alguma questão? Já há muito tempo que não vos cumprimentava. Prazer, meus queridos companheiros. Não que vocês precisem de me ouvir em voz, porque a minha presença é de outra forma, mas porque os vossos corações e a vossa consciência precisam de ganhar uma nova força. E a força é esta: a unicidade e a compreensão. Sem isto não há progresso, não há evolução. E enquanto não compreenderem que tudo é um, não há como direcionar para o rumo certo, no despertar e no evoluir do humano. E assim seja. Sim.